Então, muito boa noite, queridos. Todos aqueles presentes, aqueles que estão online, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje nós sentimos no coração partilhar algo que é importante para aqueles que aceitam Jesus agora, têm que conhecer as realidades em Cristo, como começar a viver no conceito da palavra. E então eu vou começar por ensinar aquilo que a palavra ensina, os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Nós sabemos que são 6 ensinos, hoje vou falar do primeiro. É muito bom, todo crente, todos nós vamos à escola, começamos a estudar a base fundamental, os fundamentos elementares, o abecedário, os números, etc. E depois vamos crescendo por aí fora. Assim também na palavra de Deus temos que conhecer primeiro o leite da palavra, enfim, a base elementar dos ensinos da palavra, para nós começarmos a acreditar nessas coisas, aplicar essas coisas em nossas vidas e assim formos crescendo. Muito bem. Dito isso, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê inteligência, sabedoria, revelação. Paizinho, nós nos submetemos a Ti, ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Queremos falar a Tua palavra como ela deve ser ensinada, no equilíbrio não dos homens, não do intelecto dos homens, mas do Teu equilíbrio, Senhor. E por isso nós nos rendemos em absoluto a Ti, Senhor. E queremos ensinar, Pai, falar da Tua palavra, para que, Senhor, nós possamos ser fortalecidos, a nossa fé possa ser fortalecida, Pai, e nós possamos crescer, Pai. Ó Deus, cada vez mais a Tua imagem e semelhança e cada vez menos a nós próprios, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu vou falar do primeiro ensino sobre as doutrinas elementares de Cristo. Gostaria que abrissem vossas Bíblias comigo em Hebreus 6, versículos 1 e 2. Hebreus 6, versículos 1 e 2, que diz assim. Vou ler da minha Bíblia aqui, estou pregado a Bíblia King James. Diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. São 6. Vamos hoje começar por falar sobre o primeiro, que é o fundamento das obras mortas, o arrependimento de obras mortas. Note que o versículo 1, daqui que nós lemos, começa por dizer que pelo que deixando, e entre parênteses nós devemos pôr e não nos esquecendo, porque nós precisamos desse fundamento, vida fora, lembrarmos dessas coisas. Pelo que deixando, amém, os ensinos elementares da doutrina de Cristo, deixando. Existem 2 coisas que na vida do crente manifestam a maturidade em Cristo, pela palavra de Deus. Número 1, o crescer espiritualmente, o deixar de ser bebê espiritual, nós já vamos ler escritura sobre isso, e nós crescermos espiritualmente, amadurecermos mais e mais a semelhança do Senhor Jesus, sermos discípulos de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, livrando-vos de toda a malignidade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de cresceres por intermédio deste alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então nós temos que crescer espiritualmente, deixar de ser bebés espirituais, começar a alimentar-nos do leite da palavra, o que estamos a fazer agora, os fundamentos elementares da doutrina, da palavra de Deus, e nós vamos crescendo por aí fora para chegarmos à maturidade. Amém? E
para nós podermos crescer por intermédio do alimento para a salvação. Saber o que é que aconteceu conosco no dia que eu aceitei Jesus, o que é que aconteceu comigo, nasci de novo, o que é que isso significa? O que é que eu sou em Cristo, o que é que Cristo fez por mim, agora eu pertenço à família de Cristo, o que é que isso significa? Nós devemos conhecer todas essas coisas. Número 2, e assim vamos prosseguindo para a maturidade, vamos prosseguindo para a perfeição, como diz a Bíblia, pela palavra de Deus. Por isso, amados, não parem nunca, não descansem, enquanto não chegarem à maturidade espiritual, enquanto não forem maduros em Cristo. Porque a criança espiritual, aquele que acabou de aceitar Jesus e não mais se agarra à palavra, e não se interessa pela palavra, qualquer coisa que se diz ofende-se. Chora, tal e qual as criancinhas, qualquer coisa não gosta, não é? E assim são os crentes que aceitam Jesus e não crescem na palavra, não se pode dizer nada, não se pode dar um conselho, às vezes que vai-lhes contra o orgulho deles e eles ficam ofendidos. Isso é sinal que são crianças espirituais. Então, amados, agora nós devemos ser capazes de chegar ao ponto, em Cristo, pela palavra e pelo Espírito de Deus, chegar àquele ponto onde nós somos capazes de, aprendemos para nós, somos capazes de ensinar a palavra de Deus a outros, amém? Por vivência, por exemplo e por pregação da palavra, amém? A outros, onde você é capaz de exercitar todos os sentidos. Você exercita todos os sentidos na justiça de Deus. Você compreende essas coisas. Hebreus 5, na verdade, esse estudo, essa carta de Hebreus, nessa área que estamos a estudar, as doutrinas fundamentais, começa, na verdade, em Hebreus capítulo 5. A Bíblia, nós sabemos, é uma carta não tem capítulos, não tem versículos. Agora a Bíblia tem capítulos e versículos para nos ajudarem a encontrarmos os lugares da Bíblia, para nos podermos referenciar melhor. Mas essa é uma carta longa, não é? Que foi escrita aos Hebreus. Muito bem. Hebreus 5, versículos 12, 13 e 14. Diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, nesse caso os hebreus, e quiçá hoje em dia há pessoas assim também, porque devendo já ser mestres, ou seja, maduros na palavra, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Aquela palavra simples, e não das coisas da profundeza do Espírito. Porque, versículo 13, qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Versículo 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Como um crente maduro, eu sei como eu devo me comportar, o que é que eu devo gostar, o que é que eu devo buscar e o que não devo buscar e o que não devo querer, não devo agir. Eu sei, porque o Espírito Santo me mostra, eu tenho a palavra engravada no meu coração e o meu Espírito Santo me mostra essas coisas. Eu sei. Então, ele me ensina. Mas, por isso, deixando, mas não nos esquecendo, como falamos há pouco, isso acontece no poder do Espírito Santo. Ele nos traz a lembrança. Amém? E assim nós avançamos dessa forma com Ele. Por isso é muito bom nós sermos cheios com o Espírito Santo. Podemos ter entendimento diferente, entendimento mais profundo das coisas do Espírito. O Espírito Santo nos possa ajudar a revelar coisas para nós podermos entender, etc, etc. Nós temos o grande exemplo. Quando a Igreja de Cristo foi instituída, Jesus subiu aos céus, 10 dias depois desceu o Espírito Santo sobre aqueles 120, foram batizados no Espírito Santo, falaram língua estranha, bendito seja o nome de Jesus, e a partir dali começa o livro de Atos com milagres, maravilhas, começou a Igreja primitiva. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, porque a Bíblia diz em Romanos 8,14 que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Amém? Aleluia. Por isso, quando a Bíblia diz, no versículo 1 de Hebreus 6, que nós lemos, que não lançando de novo fundamento, significa isso, que
Ou seja, por outras palavras, que não destruindo o fundamento. Se eu lanço de novo um fundamento, eu vou destruir o primeiro. Eu não vou destruir o primeiro fundamento, que já foi construído. Eu vou edificar sobre ele ou não. Eu vou assimilá-lo para mim, fundamentos da palavra, e vou edificar a minha vida sobre ele, com a palavra de Deus. Ok. Então, as 6 doutrinas básicas. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo e ele apenas nos guia de acordo com a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus está assente sobre esses 6 fundamentos que nós vamos falar. Número 1, esta noite vamos falar do arrependimento de obras mortas. Número 2, a fé em Deus. Número 3, a doutrina dos batismos. Número 4, a imposição das mãos. Número 5, a ressurreição dos mortos. E número 6, o juízo eterno. Então, o Senhor Jesus dá-nos um padrão, mostra-nos como é que nós crentes, nós que aceitamos Jesus, nós que nascemos novo, nós que fomos cheios com o Espírito, nós que seguimos, nós que somos, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou discípulo de Jesus. Eu não tenho outras bandeiras, eu sou discípulo de Jesus, não é? E como discípulo de Jesus eu devo construir a minha vida pela palavra de Deus, aplicando, aprendendo, aplicando vivendo-a na minha vida. Então o Senhor Jesus diz assim, Lucas capítulo 6, do versículo 46 e 49, é um padrão. Como nós devemos conduzir a nossa vida para que nós sejamos abençoados e vitoriosos com Cristo já nessa vida. Ele diz assim, a partir do versículo 46, Lucas 6, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu digo? Quantas pessoas dizem Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eles dizem? Quantos? É porque Ele não é Senhor da vida deles. 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, observa as minhas palavras, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então nós temos que ir a Jesus, nós temos que ouvir as palavras de Jesus e nós temos que cumprir com a palavra de Jesus que ouvimos em nossas vidas. Então se nós fizermos isso, Jesus diz no versículo 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, ou seja, estudou a palavra, agarrou-se à palavra, ensinamentos de Cristo, conheceu Cristo, buscou as coisas de Deus, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Não é sobre a areia, sobre a rocha. Quem é a rocha? A revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Esta é a rocha. E vindo a enchente, vindo a tempestade, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Quantos crentes, assim que acontece alguma coisinha, mais coisas, ficam murchos? Quantos? Sabe porquê? Não estão a edificar sobre a rocha as suas vidas. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. O que ouve Jesus, mas não pratica aquilo que Jesus diz, aquilo que a palavra diz, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, esse é o princípio. Temos que ir a Jesus, temos que ouvir as palavras que Ele tem para nos dizer, a sua palavra, a Bíblia. Temos que observar e praticar as palavras de Jesus. Não por religião, mas por relacionamento que nós temos com Ele e a alegria que nós queremos ser mais e mais iguais a Ele, mais e mais úteis para Ele e para o próximo. Amém? A religião esqueça-se. Assim, o homem sábio é sábio porque baseia a sua vida por inteiro na palavra de Deus, nas doutrinas do Senhor. Assim, esse homem é sábio porque, fazendo isso, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Ele cavou fundo. Ele constrói a sua casa sobre a rocha. Amém? Ele constrói a sua vida indo à presença de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, tendo comunhão com Deus, com a palavra do Senhor. Ele passa tempo com o Senhor. Ele ouve Deus. Ele cumpre, ele obedece a Deus. Amém? Ele observa a palavra de Deus na sua vida. E desta maneira, quando
surgem as tempestades, surgem os problemas, surgem as situações difíceis da vida, sabe? Nem ele, nem a sua casa serão levados com a tempestade. Eles ficam firmes no Senhor Jesus. O homem tolo, porém, ele não está muito interessado na palavra de Deus. Ele quer ver se safa aqui, se Deus ajuda um pouco, o abençoa um pouco para a vida, para que ele possa viver melhor ainda nos pecados, etc. E então não quer saber muito da palavra, o interesse é egoísmo, e por isso também ele também não baseia a sua vida segundo a palavra de Deus. Por isso, a coisa faz em cima do joelho, não é? Constrói a casa sob areia, não se esforça muito, não quer obedecer, não quer passar a ser discípulo de Jesus, passar por aquela disciplina toda, e fica prefere andar na incerteza da lógica, da intelectualidade, no braço da carne, da autossuficiência, e faz as coisas assim à maneira dele. Claro, ele constrói a sua vida não dando ouvidos, não observando a palavra de Deus, mas, segundo o que vem à cabeça, que ele parece ser bons planos. E quando surgem os problemas, grandes são os estragos, não é? Grandes são os estragos. Casa e tudo mais são levados para a tempestade, pelas situações, pelos problemas. Fechou a loja, pronto. Não é? E esta atitude, queridos, de não querer ir a Deus, não querer ouvir Deus, e muito menos não observar a palavra de Deus, não ler a Bíblia, antes preferindo fazer o que a mente lhe diz ser lógico, lhe parecer bem. A isso a Bíblia chama de obras mortas, obras sem Deus. Numa outra parte da Bíblia, em Tiago, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Mas também as obras sem fé também são mortas. Amém? Por outras palavras, obras mortas são obras vãs. São maneiras, são formas, são modos de vida incorretos, errados, as formas de agir incorretos, não é? Na vida. É viver fora da vontade de Deus, como diz Salmo 127, no versículo 1. Salmo 127, versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas, não é? E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Portanto, devemos arrepender como cristãos recém-convertidos, acabados de nascer de novo, ou então andamos um tempo sem esse padrão do conhecimento da palavra, temos que aplicar isso em nossas vidas. Nós devemos arrepender de obras mortas em nossas vidas, amém? Obras vãs, porque isso sim é religião. Agora, o que é o arrependimento? Arrependimento é mudança de opinião, é reconhecimento de ter-se feito o mal e arrepende-se, muda de ideias para não mais tornar a fazer o que acabou de fazer. Arrepende-se, pede perdão. Amém? É mudança de vida. Arrependimento é deixar modos, formas e maneiras de uma vida errada. O arrependimento é reconhecer o pecado, deixar o pecado e voltar para Deus, como o filho pródigo. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo, não é? Que as pais nas tantas achou que pronto, estava mais lá em casa, o pai tinha muito dinheiro, então vou pedir já a minha herança, vou-me embora daqui. Vou gozar a vida. Olha só. Não é? Aquela cabecinha não tinha quase nada entre as suas orelhas, não é? Só orelha lá dentro. Queria receber a herança. E o pai, sim, deu a herança e vai ele. Sabemos da história. Ele acabou lá no estrangeiro, desempregado, queimou todo o dinheiro em, sei lá, todas mais algumas coisas. E acabou, então, finalmente conseguiu um emprego a cuidar de porcos, a alimentar porcos, e alimentava-se da comida dos porcos. Até que aquilo fez com que ele despertasse. Às vezes, as pessoas precisam passar-se de um aperto a ver se eles despertam, não é? E despertou e disse, não, eu vou voltar para a casa do meu pai.
já recebi a minha herança, vou dizer, nem aceita, não preciso ser mais teu filho, já não sou mais teu filho, já me deixa a tua herança, sou teu empregado. Porque eu sei mesmo como empregado do meu pai, eu vou viver infinitamente melhor do que estou a viver agora. Assim ele foi. Mas o pai estava sempre à espreita, não é? Lá ao longe, ver? O pai estava à espreita. Quando viu o filho lá ao longe, o pai foi a correr em direção dele e o abraçou. E o filho queria se arrepender e tudo mais. Disse, não, tu és meu filho, tu és meu filho. É assim, amados. Nós não devemos ser tolos, devemos ser sábios e andar com o Pai, nosso Deus Pai. Amém? Nosso Deus amado. Então, arrependimento de obras mortas. Número 1, idolatria. Imagens, estátuas, outras coisas, situações. Se nós praticamos essas coisas em nossas vidas, se nós colocamos algum interesse nessas coisas em nossas vidas, devemos arrepender-nos disso, porque isso é obra morta. Eu passo a ler de Êxodo capítulo 20, versículos 1 até 6. Êxodo 20, 1 a 6 diz que então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E olha o contrário, olha para o bem, o que Deus faz. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardem os meus mandamentos. Não é? Aleluia. Temos outras escrituras em Êxodo, mas vamos passar à frente. Vamos ler de Salmo 115. Salmo 115, versículos 1 e 8. Diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ele é o Senhor. Os ídolos deles, dos ímpios, dos pagãos, os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos de homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Se andamos atrás dessas coisas, temos que nos arrepender disso. 46, Isaías 46, versículos 5, 6 e 7. Só estou a tirar assim, tem muita coisa na Bíblia sobre isso. Só aqui, irmãos, diz assim: a quem Deus faz a pergunta, Deus pergunta em Isaías 46, 5 a 7, diz: a quem me fareis semelhante? Com quem me igualareis? E me comparareis, para que sejam semelhantes a mim? Quem? Há uma coisa aí igual a Deus? Não há, não existe. Mas pessoas fazem isso. Não é? Versículo 46, 6. Versículo 6. Gastam o ouro da bolsa, pesam a prata nas balanças, assalariam ourives, e ele faz um Deus, com D menor, D pequeno. E diante deles se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam. Olha aí, já viram? Eles tomam sobre os ombros? Pois claro. Sobre os ombros os tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, lá no seu lugar. Depois de usar, passear com ele um pouco, fica lá no lugar dele aí. Ali está, do seu lugar, não se move. E se recorrem a ele, resposta nenhuma dá. Nem livra ninguém da sua tribulação. Depois temos, além das imagens, temos feitiçarias, bruxaria, adivinhação, encantamentos. Eu vou ler algumas escrituras rápidas aqui, que não quero perder tempo com isso, mas nós devemos saber dessas coisas para nos podermos arrepender, amém? Deuteronômio 18, versículos 10 a 14. Diz o Senhor: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha. Faziam-se isso antigamente, os ímpios, os pagãos faziam isso. Nem adivinhador, nem prognostigador, nem agoureiro,
nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, que fala com os mortos, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Temos um exemplo de um rei mau, um dos piores reis que Israel e Judá teve, que é o rei Manassés. O rei Manassés, em 2 de Crônicas, capítulo 33, versículo 6, a palavra do Senhor diz o seguinte, 2 de Crônicas, 33, 6, sim, filho. Ok, diz assim, chegou a queimar seus próprios filhos, esse rei, queimar seus próprios em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Praticou todo tipo de feitiçaria, magia, adivinhação, além de recorrer às orientações de médiums e aos que consultam os espíritos. Viveu agindo contra a vontade do Senhor, e os seus pecados provocaram a ira de Yahweh. Isso provoca a ira de Deus. Ok? Isaías 47, 9 a 14. Isaías 47, 9 a 14. Mas ambas essas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Coisa séria, não é? Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias, da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. Ninguém sabe. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar, e disseste contigo mesmo, eu só, e além de mim não há outro. Sou o maior. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar. Porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginavas. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Olha aí Deus ainda a carregar mais. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levantem, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, horóscopos, etc. Os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante dele se assentem. O espiritismo, práticas com espírito maligno, demónios, não é? Falar com mortos, etc. Vou ler só algumas aqui. 1 Samuel 15, 23. Vamos começar por aqui. 1 Samuel 15, 23. Há pessoas que são teimosas contra as coisas de Deus, não aceitam as coisas de Deus. Não. Deus não existe, a palavra não é verdadeira. Olha aí. Porque a rebeldia, isso é rebeldia. Porque a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Olha aí. Só ser rebelde já é idólatra, já é arrogante, já é feitiçaria. Porque rejeitaste a palavra de Yahweh, ele também o rejeitou como o rei do seu povo, ou rejeita quem o fizer. Agora a escolha é conosco. Nós temos a ideia que essas práticas, falar com demónios e não sei o quê, feitiçarias, bruxarias, é espiritual. Não é, de espiritual não tem nada, é zero. É obra da carne. Gálatas 5, versículos 19 e 21. Gálatas 5, 19 a 21. Vamos ler. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias. É a obra da carne.
ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Adivinhação, ler a sina, a palma da mão, bolas de cristal, cartomantes, não é? Cartomância, etc. Olha aí, vamos ler umas escrituras. 2 de Reis 17, versículos 16 e 17. 2 de Reis 17, 16 e 17. Rejeitaram todos os mandamentos de Yahweh, o seu Deus, edificaram para si 2 ídolos de metal, em forma de bezerros, e um poste sagrado de Aserá. Nem vos digo como é a figura de Aserá. Inclinaram-se em adoração perante todos os exércitos celestiais, e prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus próprios filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria, e venderam-se para fazer o mal diante dos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Ezequiel, capítulo 13, aqui, Ezequiel 13, 6 e 7. O profeta está a falar da parte do Senhor, ele diz: as suas visões são falsas. Há quem pague, ainda há quem pague. As suas visões são falsas. Os seus prognósticos todos mentirosos. Com vossas bocas dizeis, palavra de Deus, palavra de Yahweh, quando o Senhor não vos revelou nada, tampouco vos enviou a parte alguma. E ainda assim tens a expectativa de que vossas previsões se cumpram. Agora eu vou saltar um pouco. Não, vamos ler o versículo 7. Sim, versículo 7. Porventura não tiveste visões falsas? Não falaste adivinhações falsas? Quando pregastes? Eis que o Senhor diz, sendo que em verdade eu não havia falado nada. O Senhor me mostrou. O Senhor mostrou-me assim, assim, assim. Quando mostrou, não mostrou nada. É? Ezequiel 13, versículos 22 e 23. Mediante vossas mentiras, causastes um grande mal. Confundistes e desencorajastes o justo. O justo é aquele que está com Deus, que anda com Deus. Sem que isto tenha partido da minha vontade. E incentivastes os ímpios a não abandonarem os seus maus caminhos, a fim de encontrarem a salvação de suas vidas. Desiludem-se. Versículo 23. Por esse motivo, jamais tereis novamente falsas visões, nunca mais havereis de praticar qualquer espécie de adivinhação ou premonição. Eis que livrarei o meu povo das vossas mãos, e então sabereis que eu sou Yahweh, o Senhor. Ok, mais umas escriturasitas. Miqueias 3, 7 e 8. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos e humilhados, todos cobrirão o rosto, porquanto não haverá mais respostas da parte de Elohim, da parte de Deus. Versículo 8. Contudo, quanto à minha pessoa, graças ao poder do Espírito de Yahweh, o Senhor, estou cheio de força e de amor, pelo que é direito e justo, e assim posso confrontar Jacó com a sua transgressão e Israel com o seu pecado. Jesus pagou o preço ou não pagou? Isaías 19, versículo 3. O espírito dos egípcios será aniquilado no seu íntimo, confundirei o seu conselho, reduzirei seus planos a nada. Em desespero sairão em busca dos seus deuses vãos, consultarão os ídolos, necromantes, médiums, adivinhos e até ilusionistas, mas zero, não vão conseguir nada. Vamos ler outra vez Isaías 47, 11 a 15. Diz assim, Isaías 47, 11 a 15. A desgraça, pois, te buscará e te alcançará, e não saberás como esconjurá-la. Essas pessoas não sempre assim. E depois ainda vão gastar ainda mais dinheiro com esse tipo de gente. Eis que cairá sobre ti um mal, do qual não poderás livrar-se, mediante qualquer pagamento de resgate.
uma catástrofe que não te será possível antever, desabará sobre a tua cabeça. Versículo 12. Persiste, pois, com as tuas palavras mágicas de encantamento e na multidão dos teus sortilégios e feitiçarias, com as quais te fatigaste desde a tua infância. Será que conseguirás tirar de todo eles um mínimo proveito que seja? Talvez provocar ou inspirar algum pavor em alguém? Ora, todos os conselhos que recebeste só serviram para te deixar exausta. Solicita a presença dos teus astrólogos, aqueles contempladores de estrelas que costumam alardear seus presságios de mês a mês, que eles te salvem da sina que já se encaminha sobre ti. 14. Eles são como o restolho e o fogo os consumirá todos. Eles não têm capacidade sequer para livrar-se a si mesmo do poder das chamas, pois tais chamas não são meros braseiros para se aquecerem, nem fogo brando para se sentarem tranquilamente em volta. Assim, isso é tudo o que tais místicos podem fazer de ti. Estes com quem te afadigaste, com quem mantiveste negócios escusos desde a tua meninice. Cada um deles segue o seu caminho de erros e maldades. Não haverá quem te salve. Só Jesus. Amém? Número 4. Necromancia. Prática da adivinhação, comunicação com mortos. Não são os mortos que falam, mas são demónios, espíritos familiares que falam. Isaías 8. Os mortos são, aqui já não andam mais. Aqui já não andam mais mortos. Ou foram para um lado ou foram para o outro. Acabou. Aqui não. Mas os demónios ainda cá estão, não é? Pois. Isaías 8, versículos 19 a 22. Quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondereis, o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos do Senhor, ou não? Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Desesperançados e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem esfomeados, ficarão tão irados que, olhando fixamente para os céus, blasfemarão contra o seu rei e o seu Deus. Em seguida, volverão seus olhos para a terra e só enxergarão a aflição e a mais apavorante escuridão. E todos esses serão lançados para dentro das densas trevas. Não é? As pessoas pensam que vão ouvir a voz do pai ou do avô ou não sei o quê e recebem algumas, tens de fazer isso, aquilo. Mentira, isso não é. Deus diz claramente aqui, nos avisa para nós não irmos nesse tipo de coisas. Número 5. Porque são demónios, não são as pessoas a falar. Número 5. Magia. O que é magia? Magia é uma arte pretendida como sendo sobrenatural. Não é? Daniel tem aqui muito que falar, mas vamos só ler alguns versículos de Daniel. Daniel 2, versículo 2, e depois 10, e depois 27. Daniel 2, versículo 2, 3 e 10. Diz assim, então o rei mandou chamar os seus magos, olha aí, o rei mandou chamar os seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos, astrólogos, para que lhe dissessem qual é o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. Versículo 3, e o rei lhes contou, eis que tive um sonho e estou muito aflito para saber o que sonhei. Qual é o significado ou a mensagem desse pesadelo? Agora vamos saltar por causa do tempo, versículo 10, do mesmo capítulo, Daniel 2, diz assim, então os conselheiros e astrólogos foram categóricos perante o rei, afirmando, não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir à risca essa ordem do rei. Aliás, nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, olha aí, desculpa, místico ou astrólogo, algo parecido como o teu pedido. Meu Pai do céu. Mesmo capítulo, versículo 27 e 28. Então, entra o profeta Daniel, não é? Que era um sátrapa lá que estava
tinha sido exilado de Israel, estava na Babilônia com aqueles jovens excelentes e comiam lá na casa do rei e tudo mais. Foram falar com Daniel. E na presença de Daniel foi falar então ao rei. Ele diz assim: e na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe podem revelar. Ou seja, já está a pedir ao rei para não matar essa gente. Não é? Versículo 28. Contudo, eles não conseguem, mas contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Elá, foi Deus, que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E Daniel começa a desvendar pelo Espírito Santo. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim. E depois leia o resto. Não é? E depois temos a grande pregação de Paulo. Paulo fez uma grande pregação lá em Atos 19, versículos 18 a 20. E nas suas viagens missionárias, e muitos, esse tipo de gente veio ouvir, esses místicos, essas coisas, vieram ouvir Paulo, não é? E diz assim a Bíblia, Atos 19, versículos 18 até 20. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público as suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. Eles desistiram, eles aceitaram Cristo em suas vidas. E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Aleluia. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Então, Jeremias 10, versículos 2 a 5. Diz assim: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis, por muito inteligente que pareçam. Corta-se uma árvore da floresta, um artista modela com suas ferramentas, enfeita-no com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e caia no chão. E como um espantalho, postado em uma plantação de pepinos, um espantalho em plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Outra coisa que nós devemos arrepender, outras obras mortas que devemos arrepender são contendas, críticas, julgar outras pessoas, espírito faccioso, iras, falta de perdão, etc. Não é? A Bíblia diz em Tiago 3,16: pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Olha, a Bíblia está a elucidar bem, não é? A situação. Mateus 7, versículos 1 a 5, Jesus diz, Mateus 7, versículos 1 a 5: não julgueis para que não sejais julgados. Quem semeia, colhe, não é? Pois o critério com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que usares para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu num cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho. E como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Olha só, palavra de Jesus: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão.
vidas ilícitas, adultérios, etc. Obras da carne, como nós já lemos, não é? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, etc., libertinagem, e por aí vai. Bebedices, glutonarias, vícios. Gálatas 5:21. Inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece a essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino dos céus. Falta de perdão, guardar rancor, ressentimento contra as pessoas, etc. Mateus 18, versículos 21 e 22. Então, Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Uau! 70 vezes 7 é uma vez a cada minuto do dia. Amém? Não temos com que andar sem perdão, sem perdoar as pessoas. Em suma, obras mortas. Já estou a concluir. Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Ok, diz assim: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago do fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. E depois, Apocalipse 22, só virar a página, Apocalipse 22, versículo 15. No entanto, fora estão os cães. Esses cães não são animais de 4 patas, são outro tipo de pessoas. Fora estão os cães, os bruxos, ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Por isso, amados, arrependei-vos dessas coisas. Ide a Jesus, ouçam aquilo que Ele vos tem para dizer e cumpram com o que Ele vos disser. Porque sendo assim, você está a edificar a sua casa sobre a rocha. Amém? Deixe o pecado, volte para Deus em nome de Jesus. Deus o ama mais que nada aqui na terra. Deus o ama intensamente. Permita ser guiado pelo Espírito de Deus. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e seja um filho de Deus. Caminhe com Ele. Siga as suas instruções. Só traz alegria e prazer na vida e paz no coração. A paz que só Deus pode dar, porque o mundo não pode dar paz, porque o mundo não tem paz. Quem não tem, não pode dar o que não tem. Então é assim. Eis o que deve ser o alvo das nossas vidas. Em Apocalipse 22, 14, lemos o versículo 15, agora só um versículo antes. Apocalipse 22, 14, diz assim, Jesus a falar, ele diz: bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Sangue de Jesus verteu naquela cruz para a nossa salvação. Amém? E assim ganharam o direito à árvore da vida. A árvore da vida está lá no céu. E podem adentrar na cidade através dos seus portais. Vale a pena aceitarmos Jesus nessa vida já. Porque já começamos com paz em nossos corações, já aqui. Vem problema, vem situações, vêm. Mas conforme eles vêm, também vão, em nome de Jesus. E nós continuamos firmes em Cristo. Porque a nossa casa está edificada sobre a rocha. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, Senhor. Senhor, eu oro mesmo que essa palavra possa tocar, Senhor, as pessoas possam nos ver na internet, lá no YouTube ou Facebook. Senhor, que possa ser tocados mesmo, porque Tu os amas, Pai. Tu amas essa gente, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Tu amas intensamente e Tu estás a dizer para eles: vem meu filho, vem minha filha, vem a mim, braços abertos. Sim, Deus.
Eu oro para a salvação de todos aqueles que ouvirem essa palavra e forem tocados, em nome de Jesus. E os santos do Senhor Jesus dizem: amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.